irmãos. 11 de Romanos, o assunto da palavra é o futuro de Israel. Graças a Deus, em poucas palavras, pela oportunidade de estar congregado com essa irmandade. Onde o Senhor tem dado a graça de passar a mostrar a salvação. E levo para a linha comum, Jardim Teipa, Janeiro Grande, onde Deus dê a graça de congregar com a paz de Deus. Amém. Na página 227 do Novo Testamento, diz assim a palavra de Deus: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, que também sou israelita, da descendência de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu pequei com a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que, o que Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se a sua mesa em máscara, na vida em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurve-se para continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo aos gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma coisa posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles o gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que endurecimento veio em parte sobre Israel, até a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles,
assim também estes foram desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Até aqui, irmãos. Amém. Capítulo bastante extenso, mas Deus requereu que fosse lido o capítulo todo para a compreensão da sua vontade pela palavra revelada. Aqui fala a respeito de algo que, por sua pouca sabedoria e entendimento, alguém poderia ter dúvidas. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele sabia que a obra do Senhor estava se multiplicando no meio deles, e era desejo de Paulo visitar aos Romanos, como também estar na Espanha, como estar em outros lugares. E assim, no ano 58 depois de Cristo, ele escreveu esta epístola aos Romanos, desejando vê-los, desejando conhecê-los. Mas o coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta da boca. Achava Paulo que faria uma viagem missionária para Roma, como fez em outros países, como fez em outros lugares, mas não foi assim. Quando ele entrou em Roma, foi para ser julgado por César. E ainda antes do seu julgamento, o navio que o trazia naufragou em Malta. Mas nenhum dos que estava no navio perdeu a vida. Porque por amor de um justo, Deus não destrói uma cidade. E até mesmo os bárbaros, homens violentos, habituados a cometer diversas atrocidades, quando os viram na ilha de Malta ainda vivos, foram tomados de compaixão. Porque um dia Deus tomou o salmista em um momento de inspiração e escreveu que quando Deus quer, faz até os inimigos ter paz com o justo. Que comunhão sinto para pegar essa palavra. E ainda Paulo, preparando uma fogueira junto com eles, uma víbora lhe atacou, e alguém dizia: este realmente deve, porque a justiça divina não o deixará viver. Escapou do mar, agora pelo veneno da serpente irá morrer. Mas Paulo não temeu, derrubou a víbora no fogo, todos esperando ele morrer, todos esperando o veneno inocular, mas não inoculou, não morreu. Porque aquele mesmo que levantou a serpente no meio do deserto, um dia falou pela boca de Cristo, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado ao céu. E todo aquele que olhar para ele não morrerá, mas terá vida eterna. Caiu a víbora no fogo, caiu em descrédito aquele que disse que a justiça não ia deixar Paulo viver. E muitos começaram até a crer que ele era um Deus. Mas ele deixou claro: eu não sou Deus, eu sou um filho de Deus. E hoje, pela palavra revelada, o Senhor traz: quantas coisas tu enfrentaste, quantas guerras tu enfrentaste. E o desejo não era estar aqui, o desejo era
estar em algum lugar diferente. Mas para Deus preservar você como crente, você passou pelos mares, o mar quis te engolir, acabou com a tua embarcação, mas Deus ouviu a tua oração. A serpente quis te atacar, quis te envenenar, mas o propósito de Deus na tua vida, amém, Jesus. Não tem inferno que possa. Glória. Aleluia. Em nome do Senhor. E Deus cumpriu o desejo do coração de Paulo. Entrou em Roma não como ele queria, mas como Deus queria. Não na condição de um viajante, de um evangelista, mas como um réu para ser julgado por César o Grande. Eu vou pregar o que Deus me revela. Mediante esta revelação tão bela, não é do jeito que você quer. Amém, Senhor. Não é do jeito que você planeja. Não é do jeito que você sonha. É do jeito que Deus escreve ao teu respeito. Deus conhece a tua história, as tuas qualidades e os teus defeitos. E meio desta palavra Deus diz: você vai chegar onde tem que chegar. Amém. Amém, Senhor. Paulo chegou. E diante de César, César falava: eu não tenho como te condenar. Por isso que ele escreveu para os romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Aleluia. Quem os Glória ao teu condenará? nome. Mas é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E uma coisa é certa, irmãos: como César tinha ordem para prendê-lo, ele falou: você vai ficar preso na tua própria casa. Ali eu vou colocar uma soldadesca para te vigiar. Vai ficar soldado de dentro e soldado de fora. Vão ficar ligados com gemas às tuas mãos para você não escapar. Paulo olhou, podia se rebelar, podia dizer tanta coisa, mas ele disse: eu vou poder receber quem eu quiser na minha casa. Vai, não pode me pôr lá dentro. Porque um pássaro, quando é posto na gaiola, ele não desaprende de cantar. Estou sentindo uma virtude muito grande. E sinto que essa virtude está descendo na igreja. Por esses dias você dobrou o joelho e falou: Senhor, não foi isso que eu te pedi. Não foi isso que eu planejei. Não foi isso que eu sonhei. Deus faz dos teus sonhos rascunhos do projeto de Deus. E muitas vezes na engenharia da salvação tem rascunhos que se perdem, tem rascunhos que se rasgam, tem rascunhos que são jogados no lixo. Mas uma coisa o Senhor me revela: que um dos teus sonhos está no centro da minha vontade, diz o Senhor. Como agora, te diz o Criador, o lápis da misericórdia vai contornar o teu sonho. E onde não tinha forma, vai aparecer forma. Onde não tinha cor, vai aparecer cor. Dá glória ao teu Criador por esta palavra. E Paulo, irmãos, quando escreveu para os romanos, ainda sonhando em vê-los, ele tinha uma preocupação. Ele tinha preocupação com aqueles que pregavam a salvação pelas obras. Ele tinha preocupação com os judaizantes, com aqueles que a todo instante queriam convencer que a lei tinha que ser cumprida, sendo que ela foi cumprida na cruz e nós estamos vivendo na graça.
E assim, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele deu vários exemplos. Falou de Abraão, que foi justificado pela fé, entoou um cântico de vitória que acho que todos nós conhecemos. Mas chegou um tempo que ele precisava falar sobre um assunto que incomodava muita gente. Sabe qual que é esse assunto? O futuro. E não era o futuro de alguém desconhecido. Era o futuro de Israel, que parecia um povo esquecido, parecia um povo desprezado por Deus. Então, Deus tomou Paulo para a revelação do céu, para falar sobre o futuro. E é uma coisa tão linda, porque um dia em Tessalonicenses, quando ele escreveu para os Tessalonicenses, ele escreveu: não desprezeis as profecias. Porque a profecia de Deus é a única que pode desvendar o futuro de alguém. Como que é a igreja? E tem muitos que se impressionam com alguém: pregou minha vida, pregou meu passado, pregou meu presente. Presente e passado até o diabo conhece. Mas para pregar o futuro tem que ser movido por Deus. Está entendendo a palavra, irmão? Glória a Jesus. E uma coisa é certa: o passado nos produz diversas dores e traumas, diversas cicatrizes na alma. Ora pela síndrome da perca, que é uma dor que se desenvolve seja pelo luto ou pela perca de algo que se considera importante. O estresse pós-traumático, que nasce num instante, que alguém passa por um trauma muito forte, e aquilo produz uma angústia, uma dor de morte. E os terapeutas começam a produzir diversas técnicas, os psicólogos começam a produzir diversas formas para entender a mente humana, os pensamentos que dela se emanam, e os psiquiatras começam a buscar no meio da botânica, no meio da farmácia, no meio de tantos lugares, remédio para curar as dores do passado. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando alguém entende que Deus tem falado através do ministério do profeta Miqueias, que pega o nosso passado e joga na profundeza do mar, bendito é o nome do Senhor. Não tem dor que pode aflorar, não tem trauma que pode se manifestar. O terapeuta pode aliviar a dor, mas o único que pode entrar dentro da alma e arrancar a raiz de amargura é Deus. Dá glória ao teu Criador por esta palavra, porque até hoje pode ser que o passado tenha te incomodado. Pode ser que o presente tenha te tirado o sono. Mas Deus hoje, de uma forma rara, se levanta do trono para dizer: não considereis as coisas passadas nem as presentes, considerais as coisas futuras, que Deus tem desejo ardente de colocar na tua mão. Aquilo que não subiu na tua mente, nem desceu no teu coração, é aquilo que Deus tem preparado. Estou sentindo uma virtude muito grande, e essa virtude tem nos visitado. Hoje Deus vai virar a página na tua vida. O que ficou para trás é passado. Quem vive de passado é museu. Mas Deus diz agora, e prega a Deus: abandona o museu das tuas lembranças, que hoje Deus te enche de fé e de esperança. Os dias de amanhã serão melhores do que os de ontem que passou. Aquilo que Deus prometeu na tua vida não caiu. Glória. Glória a Jesus. É a palavra, irmão. É a palavra que Deus deu. Começa um questionamento: será que Deus esqueceu de Israel? Será que Deus rejeitou Israel? Será que Deus não ama mais o bichinho de Jacó? Será que acabou aquela história bonita que começou lá no Monte Sinai? Aquela amizade que Deus fez. Abrão, seu amigo, e disse: a partir de hoje teu nome não é mais Abrão, que remete ao teu passado idolátrico, porque Abrão significa pai da altura, mas eu vou pôr o teu nome de Abraão, que significa pai das multidões,
Porque eu prometi que teus filhos iam ser incontáveis como as estrelas do céu e como a areia da praia. Bendito é o nome do Senhor. E a mesma Sarai, teu nome não é mais Sarai, teu nome é Sara. Porque Sarai significa a contenciosa, a briguenta, a rixosa. Sara significa a princesa. Glória ao nome do Senhor. Porque na tua singeleza do teu ventre vai nascer aqueles que vão reinar na minha obra e que vão ser reis e sacerdotes. Glória ao nome do Senhor. A amizade que começou com Isaac, antes mesmo dele nascer. Porque Sara riu porque ela não conseguia crer que Deus podia dar um filho para ela na velhice e na esterilidade. Mas quando aquele que estava lá conversando com Abraão no carvalho de Ofrá ouviu o pensamento dela, falou: vai ser um varão e o nome dele é Isaac. O que significa Isaac? É riso. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus é aquele que bota o riso onde Ele quiser. É aquele que faz nascer alegria onde Ele quiser. Então no rosto da mulher rixosa nasceu um sorriso, e a prova está querendo arrancar o teu juízo. Vai pregar Deus para a tua alma. Vai nascer uma alegria dentro da tua casa, em que eu ouço o crepitar das asas do anjo da dispensação. Deus fala dentro dessa congregação. Não tenha medo do teu futuro. O teu futuro está em minha mão. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não rejeitei Israel. Eu não lancei Israel fora. Deus falava. Parece que eu estou vendo agora. Paulo escrevendo, ouvido por Deus. Você lembra do tempo de Elias? Ele chorou e disse: estou sozinho. Ele subiu lá no monte e Deus falou com ele: você não está sozinho, não. Tem 7.000 que ainda não dobrou o joelho diante de Baal. Então hoje, Deus falava através de Paulo: eu ainda tenho um concerto especial com Israel. Eu ainda tenho promessa para cumprir na vida de Israel. Não rejeitei, não joguei fora, não abandonei. Que comunhão eu sinto para pregar essa palavra. Ele ia dizendo com uma forma tão singela. Você já viu o zambujeiro? É uma oliveira brava. Não produz fruto. Seja próprio para se produzir o azeite, ou próprio para o consumo. Mas Deus não iniciou o homem pela sua ciência a arrancar o galho do zambujeiro e enxertar na boa oliveira. A raiz é santa. O ramo pode ser impuro, mas se a raiz é santa, a seiva chega no ramo e santifica o ramo. Glória ao nome do Senhor. A natureza do zambujeiro é produzir abrolho e espinho. E aquele que enxerga com amor e carinho na boa oliveira, vê o zambujeiro produzindo boas olivas. Lamaia. Que comunhão sinto para pregar essa palavra. Irmão, não se espante com aquilo que Deus vai fazer por essa palavra. Porque se Deus, contra a própria natureza, ensinou o homem a enxertar o zambujeiro na boa oliveira, pela própria misericórdia dele, ele vai contra a natureza, mas vai cumprir a palavra na tua vida. Onde precisa produzir algo novo, vai produzir algo novo. Glória ao nome do Senhor. Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Mas Deus deixava claro: só não bata no peito, não se acha o tal. Como quem diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque o mesmo Deus que arrancou os ramos originais e te botou no lugar deles, pode arrancar você de lá e botar eles no teu lugar também. Então qual que é a nossa missão? É produzir. Só para os irmãos terem uma ideia, naquela época, o fruto produzido
pela oliveira enxertada, era mais viçoso. O azeite era mais viçoso. Porque a pedra de mó, ela produzia 3 estágios de azeite. A primeira tiragem de azeite é aquela que é chamada azeite extra virgem. Que até hoje, quando nós vamos ungir o enfermo, é o azeite que nós usamos. Porque a obra de Deus é santa, a obra de Deus é pura. Então nós temos que usar o azeite mais puro que a oliveira tem para oferecer. Glória ao nome do Senhor. Era esse azeite que era misturado com as ervas aromáticas e era usado no serviço sacerdotal. Era esse azeite que era usado para ungir o profeta. Era esse azeite que era usado para ungir o sacerdote. Era esse azeite que depois, com o tempo, começou a ser usado para ungir os reis. Estou sentindo uma comunhão muito grande. Mas na segunda triagem, o azeite não era tão puro. Então aquele azeite era para manter as lâmpadas acesas. Bendito é o nome do Senhor. Então ia para os fachos, ia para as lamparinas. Mas o terceiro azeite, que não tinha a pureza do primeiro nem do segundo, esse era usado para poder temperar os alimentos, para poder conservar os alimentos. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra vem na virtude de Deus aqui para dizer: são 3 caminhos na tua vida: é a unção, é a luz e é a conservação. Glória ao nome do Senhor. A pedra de mó é a revelação dessa palavra. E os ramos estão aqui, enxertados na oliveira, e mediante o fruto de louvor que Deus traz por esta palavra fiel e verdadeira, vai nascer uma unção na tua casa, vai nascer uma unção na tua vida. Aquele que nasceu para reinar vai ser ungido para reinar. Aquele que nasceu para ministrar vai ser ungido para ministrar. Aquele que nasceu para pregar vai ser ungido para pregar. Aquele que nasceu para tocar vai ser ungido para pregar. Da glória ao teu Senhor. Você nasceu para vencer, seja ungido para vencer. Deus fala contigo com liberdade. Deus fala contigo com autoridade. Lá fora você só produzia espinho, você só produzia brolho. Deus trouxe aqui para mostrar para o adversário que ele não ia te fazer espinheiro o resto da vida. Amém, Jesus. A palavra fala com os ramos, como fala com os ramos da oliveira. Não chora pelo galho que se quebrou. Não chora por aquele que não permaneceu. Que prega a Deus: ainda está na minha mão. Não tem nada perdido. Enquanto tem vida, a esperança. Amém, Senhor. Não põe em Deus a confiança. Nem que tenha que entrar dentro do inferno para buscar o que é meu, Satanás vai ter que me respeitar. Glória ao nome do Senhor. Onde não acha que vai ter mais fruto, vai ter fruto. Amém, Senhor. Onde não acha que não vai ter mais unção, vai ter unção. Onde não acha que vai ter mais canção, vai ter canção. Onde não acha que vai ter mais libertação, vai ter libertação da parte de Deus. Deus não rejeitou Israel. Por mais que se prostraram diante dos ídolos, por mais que queimaram seus filhos a Moloque, por mais que caminharam por caminhos bem tortuosos, Deus não virou as costas para Israel. Você acha que Deus vai virar as costas para o teu filho? Você acha que Deus vai virar as costas para a tua filha? Você acha que Deus esqueceu da promessa que Ele fez na tua família? Pode estar no inferno, Deus vai buscar no inferno. Pode estar onde tiver, seja homem ou seja mulher, Deus vai chacoalhar esta terra. E onde tiver alguém predestinado à salvação, Deus buscará. Amém. Glória. Glória. Por isso não tenha medo do futuro. Teu futuro está na mão de Deus. Teu futuro ainda vai te surpreender. Glória ao nome do Senhor, que visita nós com a sua glória e com o seu poder. Deus encerrou todos na desobediência para com todos usarem misericórdia. Que o plano de salvação é infalível. O plano de salvação na fonte inesgotável.
chácara ainda hoje, Deus deu a graça de atender o culto lá, Deus mandou a palavra em 1 Pedro, capítulo 1. E ali falou a respeito da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro perecível. E a nossa fé é posta em prova, como o ouro é provado pelo fogo. Senhor da glória. E Deus dizia claro, que dependendo da temperatura do fogo, o ouro derretia. Mas o ouro pode derreter e continua sendo ouro. O ouro pode virar pó e continua sendo ouro. Você pode estar aqui dizendo, dou só o pó, mas você é ouro. A tua fé é ouro. Dá glória ao teu Criador por esta palavra. Porque muitos não comercializam ouro por vir de determinados continentes, por ter exploração infantil, por ter trabalho escravo. Mas quando chega no Brasil, passa pela refinaria, passa pelo fogo, e quando chega 99% de pureza, é vendido como ouro nacionalizado. E quem não queria comprar ouro, compra o ouro de tonelada. E a palavra que Deus manda diante dessa igreja aprovada é essa: te desprezaram por causa do teu passado, mas vão te abraçar por causa do teu futuro. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Senhor, vai dar graça pelos seus servos agradecidos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.